Boa noite. Em 5 de agosto passado, a agência de classificação de riscos Standard & Poor's rebaixou os títulos da dívida do governo dos Estados Unidos. Esse fato inédito e histórico indicou a crise nas instituições políticas da maior economia do planeta. Na Europa, a crise do euro e a incerteza financeira de bancos em relação à Itália e à Espanha já frearam os níveis de atividade. Enquanto isso, a China, apesar da inflação e de possuir mais de 60% das reservas internacionais em dólares, tem se colocado como grande compradora de commodities brasileiras. China, que desbancou o Japão e assumiu a condição de segunda economia do mundo. Como fica o Brasil diante da crise dos países desenvolvidos? O papel do Brasil entre as economias emergentes que compõem o BRIC, grupo formado também por Rússia, Índia e China, é o tema de hoje do Brasilianas.org, como você vê agora na reportagem de Ana Luísa Médici. Um universo de desafios e oportunidades. A economia brasileira, uma entre as que menos sentiram os efeitos da crise financeira de 2008, ganhou posição de destaque no cenário internacional. Além de estar em evidência por pertencer ao bloco das economias emergentes, ao lado da Rússia, Índia e China. A política econômica brasileira conquistou também credibilidade, que se reverte em investimentos e na geração de empregos. Para o Brasil continuar na trilha do desenvolvimento, os economistas apontam 3 grandes barreiras: os gargalos de infraestrutura, a promoção de uma reforma tributária que desonere a produção, reduzindo o chamado custo Brasil, e o investimento na qualidade da educação. Em contrapartida, o crescimento da classe C e a melhoria na distribuição de renda, com a consequente redução da pobreza, chamam a atenção. Com mais de 10 mil dólares de renda per capita, o brasileiro é hoje o 55º na distribuição de renda global. A Noruega, primeira neste critério, tem um coeficiente per capita de 80 mil dólares anuais, de acordo com os dados do Banco Mundial. Bom, para discutir o assunto, recebemos ao vivo, no nosso estúdio em São Paulo, o economista e ex-presidente do BNDES, Demir Fioca. E também estão conosco o professor da Unicamp, Francisco Lopreato, e o advogado e historiador econômico André Araújo, autor dos livros Escola do Rio, Moeda e Prosperidade. E contamos também com a colaboração da repórter Ana Luísa Médici. Você em casa já pode nos enviar pergunta através do blog luiznassif.com.br. Bom, nesse primeiro bloco vamos entender a crise internacional e o novo desenho da economia mundial. Eu vou primeiro perguntar para o Demir. Demir, como que você vê esse rearranjo que está se processando na economia global e o papel que o país está desenvolvendo? Eu diria o seguinte, a ascensão de China, de países asiáticos, junto agora nos últimos anos com Índia e Brasil, é um fenômeno de mais longo prazo. O que eu vejo quanto à Europa e Estados Unidos são situações ambas de crescimento baixo. Nos Estados Unidos, sem um risco maior de crise, acho que o desafio é elevar o crescimento, impedir uma estagnação. Na Europa, talvez há ainda uma possibilidade de um crescimento baixo, sem momentos mais críticos, ou de algum evento de maior dificuldade, de maior ruptura. Tá. Lopreato, como é que você está vendo esse novo desenho mundial? Olha, eu estou vendo com bastante preocupação o caso da Europa, particularmente. No caso da Europa, eu acho que a crise, uma crise bancária originalmente, transformou numa crise também com gasto público, endividamento muito alto e um desbalanceamento muito forte no interior da comunidade econômica europeia, que torna o problema do euro muito difícil para países como Espanha, Portugal, Irlanda. Então, eu acho que a situação dela é muito complicada. Nos Estados Unidos já é bem menos problemático, embora vai ter um crescimento, eu acho, reduzido nos próximos 2 anos, mais ou menos. E agora, China, por enquanto eu não vejo muito problema. Imagino que a economia continuará crescendo por um volume bastante elevado, um número bastante expressivo ao longo desses anos. André, se for pegar o século passado, o século XIX, aí nós tivemos a ascensão dos Estados Unidos, no meio de crises financeiras e tudo mais, e agora a gente vê a ascensão da China. E o Brasil amarrado nessa área de commodities, esteve lá atrás amarrado aos Estados Unidos e agora a China. Qual o paralelo que você faz entre esses dois momentos
E como que você vê, dentro dessa emergência de uma nova ordem, como que fica o papel dos Estados Unidos e da China? Os Estados Unidos estão sofrendo uma crise conjuntural que é recorrente na história americana. Essas crises financeiras grandes começaram desde que os Estados Unidos funcionam como potência mundial, que é em torno de 1870, fim da Guerra Civil e ligação entre o Pacífico e o Atlântico. Então, de lá para cá foram 7 grandes crises. E isso nos Estados Unidos funciona como reciclagem da economia. Não são crises terminais, são crises de reajuste da economia. Então, essa crise de agora, ela não acredito que vai durar mais do que 2 anos. A questão do dólar, temos que lembrar que em 71, 73, houve o desligamento do dólar do padrão ouro, e também foi um impacto, talvez, do ponto de vista geopolítico, maior do que hoje, porque todos os acordos de Bretton Woods previam que o dólar era referenciado no ouro. E o mundo não acabou. A economia houve um pequeno impacto, voltou a funcionar. Depois houve uma grande crise onde o juro básico americano subiu a 20%, 21%. Também parecia o fim do mundo. E 2 anos depois isso tinha acabado. Então, a economia americana é muito flexível. Ela se reajusta muito rapidamente. Não depende da moeda, ela depende das instituições, que lá são muito sólidas. Instituições jurídicas, instituições legislativas. Então, isso que é o lastro do dólar, não é a moeda em si. A China, ela está crescendo muito em função também do mercado que ela tem nos Estados Unidos. Quer dizer, ela depende da economia americana e nós dependemos da economia chinesa. Então, é um triângulo, né? Agora, o fato dos Estados Unidos ter aberto mão assim de ser o produtor de manufaturas e ter criado, visto estrategicamente essa posição de ser área de serviço, software, espacial, isso aí não enfraqueceu muito o mercado interno americano e deu uma vantagem competitiva para a China? A estratégia de longo prazo não é uma estratégia escrita, mas uma estratégia que é intuitiva dos Estados Unidos é apostar na inovação. Então, eles abandonaram a indústria chamada a indústria velha e apostam em indústrias que só eles têm, só eles podem fazer, que é medicamentos, principalmente, a nova energia, né, que eles agora vão investir muito em nova energia, vai ser o grande motor da economia americana. O etanol celulósico, outras formas de energia, carro elétrico. Então, a aposta da economia americana é ir largando pelo caminho a indústria velha e se concentrando em inovação. Eles acham que eles têm mais potencial nisso que qualquer outro país do mundo. A China não tem esse potencial de inovação. A China é uma grande copiadora. Ela copia o que já foi feito por outros. Ela não tem esse número de instituições de pesquisa que tem nos Estados Unidos, que são muitas, são centenas, não são 5 ou 6. Então, é um processo, é uma economia que funciona com outra lógica. Né? Realmente, eles perderam toda a capacidade de competir em indústrias antigas, cada vez menos. Agora eu pergunto para o Demian, que passou pelo BNDES, o Brasil ele tem visão estratégica? Porque quando você tem, por exemplo, planos que nem esse Brasil Maior, mas você vê a política de câmbio e de juros, que você recentemente até criticou num belo artigo no Valor, há essa visão estratégica ou está muito no campo da retórica? Eu acho que há um direcionamento. Né? Eu diria que, se a gente pegar os últimos anos, a ideia foi uma ideia explícita, criar um mercado consumidor de massa, ou seja, trazer uma parcela maior da população para o chamado nível de classe média, né? Que é medido por itens de consumo, por condições de padrões de consumo e de inserção econômica e social. Essa foi vamos dizer, uma ideia explicitada e que acho que se traduziu em ações concretas, ações de programas sociais, ações de crédito público, não só o BNDES, outros bancos também, mais recentemente Caixa Econômica, com área de habitação, ou seja, com vários tipos de ações, inclusive apoio aos bancos privados para expandir, e que teve sucesso. Nós tivemos um grande movimento de incorporação de novas classes sociais ao consumo e, portanto, um crescimento, inclusive, robustez da economia. Né? Existem questões que me parece que são desafiadoras não devido à estratégia, mas apesar da estratégia. Então, quer dizer, claramente, as diretrizes da área econômica são diretrizes de apoio, por exemplo, à indústria. Né? E não apenas a indústria da vanguarda tecnológica. A indústria, que o André até chamou de velha, mas a indústria tradicional, que eu diria que
enorme passo em relação à agricultura tradicional, né, é importante a indústria, claramente é uma prioridade. Agora, o que tem acontecido é que, de fato, o câmbio está apreciado, apesar dos esforços de natureza regulatória, de IOF, etc., da área econômica, para evitar que ele se valorize. Eu diria, inclusive, que está muito valorizado, mas estaria ainda mais valorizado se não fossem essas medidas. Então, tem coisas que, apesar de um desejo e de algumas medidas consistentes nessa direção, nem sempre a área econômica consegue colocar onde gostaria. Né? O problema é que eu meço 1,60 m, daí o nível da água da piscina está em 2 metros, daí eu tomo um conjunto de medidas e esse nível cai para 1,80 m, mas isso... É muito desafiador, a situação do câmbio Morre por 20 centímetros. Morre por 20 centímetros. Luperto, como é que você vê essa questão americana da emissão de dólares, do resgate de títulos da dívida e os efeitos sobre esse equilíbrio ou desequilíbrio global? Eu acho que para os Estados Unidos não tinha alternativa, né? Eles teriam que fazer algo, lançaram mão de uma política fiscal também bastante expansionista e tinham que fazer isso para resolver o problema que o sistema bancário, porque isso é uma particularidade dessa crise e por isso ela é mais profunda que outras. Quer dizer, diferente de outras crises, essa crise, estou falando essa de 2008, porque para mim é uma continuidade, ela teve o envolvimento do sistema bancário, né, e a crise fundamentalmente começou e teve seu coração era no sistema bancário, e daí a importância de fazer essa política quantitative easing para tentar resolver um pouco a situação, amenizar a situação nos Estados Unidos. Agora, ao fazer isso, é óbvio que os países da periferia, né, ou os emergentes, sofrem uma consequência bastante grave, com o problema da valorização do câmbio. E nós temos que atuar fortemente sobre isso. Agora, as medidas com derivativos, que são corretas, todas elas foram no sentido correto. Agora, como é a nossa taxa de juros, fica difícil. Então, do meu ponto de vista, nós temos um problema seríssimo no Brasil e que é resolver o problema da nossa taxa de juros. E quando eu estou dizendo isso, bom, talvez eu voltasse em um outro momento para... Segundo bloco, nós vamos discutir isso com detalhes. Eu acho que isso é importante. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre a crise fiscal de credibilidade que alguns países da Europa sofrem e essa discussão da dívida americana. Né? A discussão da dívida americana me parece que ganhou um contorno relevante apenas por conta do quase impasse político, ou de um jogo, vou dizer, até me pareceu pouco responsável da oposição ao Obama de levar para um limite de default, não por incapacidade de pagar, de default da dívida, porque legalmente se diria não pode mais pagar. Né? Foi uma exploração política disso, acho lamentável do meu ponto de vista. Agora, os Estados Unidos não têm um problema de solvência da dívida, porque eles são um país só e no limite eles emitem o dólar. E o dólar continua sendo visto como uma reserva de valor. Eu queria ver com o André, se for pegar o jogo político americano, quer dizer, a influência de Wall Street, a questão do Tea Party, a questão do Partido Republicano, a questão da popularidade atual do Obama, como que é esse xadrez hoje em dia e como que vai se resolver esse nó? O Tea Party ele representa, é uma vanguarda, mas representa um pensamento muito comum nos Estados Unidos. Há uma visão do americano médio que o Estado não pode crescer acima de certo ponto e que eu não posso pagar imposto para sustentar gente que não trabalha. Essa visão é muito profunda nos Estados Unidos. Não é uma visão marginal de um pequeno grupo. O Tea Party provavelmente é uma vanguarda, que são pessoas que se organizaram para fazer mais barulho, mas eles representam uma visão muito profunda no cérebro do americano médio, que ele não gosta de pagar impostos para sustentar pessoas que ele acha que não trabalham. Isso é uma coisa profunda. Então, eu vejo com dificuldade a reeleição do Obama. Não digo que não vai acontecer, mas ele está desafiando o parâmetro a cabeça do americano médio, que é majoritária lá. Mas essa radicalização, tipo Fox News e tudo aí, o americano médio,
expressa o americano médio ou o americano médio também ele reage contra isso? Eu acho que a sociedade americana está bem dividida, mas eu acho que a visão do americano médio representada pelos republicanos é maior em número de pessoas do que dos democratas. E eu acho que o Obama foi um acidente. Há uma visão nos Estados Unidos geral que o governo Bush foi muito ruim, mesmo nos republicanos. Então, a eleição do Obama foi uma reação a esse governo ruim. Mas foi um acidente. Não acredito que isso mude a cabeça do americano. Quer dizer, eu tenho muitos parentes lá e eu vejo que essa visão do Tea Party, ela representa uma espécie de média de uma grande maioria silenciosa. Né? Tá. Ana, uma pergunta dos telespectadores. Um comentário que eu achei interessante, algumas notícias que saíram nos jornais, que os ricos, os grandes ricos, o Buff, o Warren Buffett, eu tenho outro também, vários outros que estão... O Soros. Soros, e dizendo o seguinte, nós estamos dispostos a pagar mais impostos. Né? Eles estão aceitando e defendendo a ideia de que deveria ser o rico, o muito rico, deveria ser bem mais tributado, em detrimento de tirar a tributação do povo de classe mais baixa. Eles estão aceitando isso, é uma coisa inédita que eu nunca havia visto antes. Bom, vamos a uma questão dos telespectadores, Ana. Nós temos uma pergunta do Abílio Santos, de Petrolina, em Pernambuco, e ele pergunta o seguinte, ele fala, nós estamos enfrentando desde 2008 uma das maiores crises da história do capitalismo. Ele quer saber quais são as nossas oportunidades e como deve ficar a economia no cenário mundial, como deve ficar o cenário mundial nos próximos 10 anos. Opa, em 30 segundos? Boa pergunta. Eu queria comentar uma oportunidade que eu vejo nessa crise, né? Que é um ponto que você levantou e se ressaltou já aqui. A questão dos juros. Né? O Brasil vem reduzindo a taxa real de juros, ela era de 20% no começo do plano real, acima da inflação, veio caindo, 15%, 12%, 9%, parecia que tinha estabilizado, está em 6% mais ou menos hoje. Ainda é muito alta, especialmente num mundo com taxas tão baixas, até abaixo da inflação. Né? Agora, na primeira crise de 2008, a reação à crise, no sentido de sustentar o crescimento, não veio muito do Banco Central. O Banco Central levou 4 meses para reduzir os juros, já depois da quebra do Lehman Brothers. E veio mais da área do Ministério da Fazenda, com redução de IPI, ações de crédito, mobilização dos bancos públicos, e o Brasil saiu muito bem da crise. Né? Talvez um dos países que melhor conseguiu evitar entrar em recessão. Imagina se tivesse um Banco Central colaborativo, então. Não ia dizer isso, mas ia dizer o seguinte, independentemente do que foi aquele momento, hoje, e até, vamos dizer, em favor de uma ação do Banco Central, hoje não tem impacto no câmbio. Aquela primeira crise teve impacto no câmbio, se mostrou temporário, era para ser temporário mesmo, né? Foi um exagero de mercado, mas hoje não tem. Então, hoje, dadas inclusive as declarações do próprio ministro da Fazenda, de que não vai manter o superávit primário, que é elevado o que nós temos hoje, eu acho que temos uma oportunidade de, se de fato a crise se aprofundar e tiver impacto no sentido de vamos dizer, desestimular também a economia brasileira, de ter mais um passo no caminho de ter uma taxa de juros mais baixa. Você acha que o Banco Central hoje ele está totalmente alinhado com a estratégia da Fazenda? Olha, eu não usaria esses termos totalmente, mas eu vejo uma atuação de bastante harmonia. Cada área econômica, cada área de governo geral, até nas empresas assim, tem mais responsabilidade sobre a sua cadeira, né? Mas eu vejo um grau muito bom de harmonia e vejo, inclusive, na liderança do Tombini, uma postura não dogmática, uma postura de quem sabe pesar, que, claro, tem a responsabilidade de manter a inflação na meta, mas acho que ele também sabe que os juros no Brasil são altos. Faz favor, Lupra. Essa questão dos juros me incomoda muito, porque eu acho que a gente tem que dividir em duas condições. Uma coisa é a taxa de juros para segurar a inflação quando for necessário. Eu acho que o Tombini, né, tem muito melhores condições do que o Meirelles, que a véspera do quebra do Lehman Brothers subiu a taxa de juros. Né? Incrível. Mas nós temos um problema dos juros que é bem mais profundo. Eu acho que nós temos que fazer uma reforma muito mais significativa, porque, do meu ponto de vista, nós trazemos uma herança da época da alta inflação, da moeda indexada,
Naquele momento, nós juntávamos o mercado monetário com o mercado de dívida pública, passaram a ser uma coisa só, girava no overnight, toda a nossa dívida pública girava no overnight todos os dias, né? E isso, com a nossa estabilização desde 94, isso não foi alterado. Quer dizer, e nós temos hoje, no meu ponto de vista, um piso para a taxa de juros. Um piso que a taxa de juros na crise de 2008, ela chegou ali a 8,5, se não me falha a memória, tinha chegado um ano e meio antes, 2, também nesse patamar de 8,5, e daí não vai passar. Se nós não fizermos uma reforma, então nós temos que mexer. Mas não vai passar por quê? Porque, é um olha, dogma, não é? Não é dogma. Nós temos que, por exemplo, as LFTs, elas atuam como uma rentabilidade altíssima de curtíssimo prazo, né? Então, nós trazemos um título que deveria ser de longo prazo, nós trazemos para remuneração do curto prazo. Então, isso teria que se acabar. Nós temos que mexer nesses fundos de investimento. Até hoje, nós continuamos a receber juros altíssimos com liquidez diária. Quer dizer, isso não pode acontecer, não pode ficar. E mais, por exemplo, só para concluir isso, a caderneta de poupança. Nós temos um piso, a caderneta de poupança rende 6,17, porque é meio, 6,17, mais um imposto, que dá um 8 e alguma coisa. Quer dizer, abaixo disso, não vai, porque senão teria consequências. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com essa discussão no próximo bloco. Voltamos com o Brasileiras.org discutindo o papel do Brasil na economia internacional. Contamos com a participação do economista e ex-presidente do BNDES, Deminha Fioca. Também estão conosco o professor da Unicamp, Francisco Lopreato, e o advogado e historiador econômico André Araújo. Nesse segundo bloco, os caminhos para o país consolidar sua participação no mercado global, não apenas como fornecedor de commodities. Além da importância econômica, os emergentes querem mais peso político. A presidente Dilma Rousseff saiu em defesa da Índia e do Brasil para ocupar uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Que são países grandes, com populações grandes, são países continentais, que hoje são considerados as grandes forças emergentes no mundo. Nós somos hoje a 7ª economia. Não seremos a 7ª economia daqui a alguns anos, nós seremos a 5ª, a 4ª, enfim, a 6ª. Mas, de qualquer jeito, não é concebível uma ONU reformada sem o Brasil. Bom, até algum tempo atrás tinha-se uma visão da diplomacia brasileira aqui como um braço da diplomacia americana também, ajudando a organizar aqui a América do Sul e tudo mais. Nos últimos anos nós tivemos essa posição de uma diplomacia mais independente, até confrontando um pouco a diplomacia norte-americana. Eu queria ver com o André Araújo como que vê hoje o papel do Brasil nos organismos internacionais e qual que é o papel dos organismos internacionais e do Conselho de Segurança da ONU na definição dessa nova ordem política. O Conselho de Segurança eu vejo como uma meta quase emblemática. Eu não vejo como sendo uma necessidade tão profunda do país, porque quando o Brasil entrar no Conselho de Segurança, vai entrar com mais 5 ou 6. Então, o Conselho vai ter menor peso do que tem hoje, que já não é tão grande como foi quando a ONU foi criada. O Conselho de Segurança tem resoluções que não foram obedecidas há décadas e houve como a invasão do Iraque, onde o Conselho não autorizou e aconteceu do mesmo jeito. Então, não vejo isso, o Conselho de Segurança, como sendo uma instância tão fundamental para o Brasil. Tem um peso simbólico, mas o Brasil vai entrar junto com, no mínimo, mais 5. Então, um conselho que é exclusivo vai ser menos exclusivo, né? Tá. O país, eu acho que tem outras prioridades que estão sendo perseguidas. E o Conselho eu acho que é apenas uma bandeira. O Deminha, quando teve a crise, o próprio ministro Guido Mantega, ele
tentou no âmbito do G20 discutir essa questão de controle de capitais. Como que você vê, como quem já participou também do governo, como que você vê esses organismos internacionais nessa articulação da economia global no meio da crise? Eu acho que são momentos que podem, vamos dizer, cristalizar certas iniciativas, se elas estiverem maduras na realidade de cada país. Na verdade, eu não vejo uma capacidade propriamente de coordenação, ou seja, que os ministros se reúnam e daquela reunião, daquela discussão, daquele fórum, saiam diretrizes, então você vai fazer isso, eu vou fazer isso, coordenar. Né? A lógica nacional ainda prevalece muito. No entanto, lançar questões nesse âmbito tem inclusive um impacto sobre a lógica nacional, porque repercute nas mídias nacionais, repercute nos meios de formação. Então, é um caminho importante. Quando o ministro Manteiga mencionou que estava havendo uma guerra cambial, teve até alguns economistas, por isso que o Nelson Rodrigues apelidava por aqui, que diziam, imagina, agora guerra cambial, não é isso? Dali a pouco estava o Financial Times falando de guerra cambial e tal, e pegou esse assunto, porque de fato, num mundo temendo recessão, é óbvio que a competitividade da indústria é uma maneira de sustentar a economia e, portanto, muitos países gostariam de ter a moeda desvalorizada. E não dá para todo mundo ser desvalorizado. Era só ler sobre a crise de 29 que ia chegar a essa conclusão. Pois é. Então, quer dizer, eu acho que tem esse espaço. Se coloca discussões, crescem percepções, mas eu não diria que chega a ser uma coordenação mesmo. Né? Loprado, como que você vê essa questão das guerras comerciais, as guerras cambiais, e essa questão da articulação? Quer dizer, o Brasil articula o quê? Teve uma época que, quando ia discutir agricultura, articulava aquele grupo dos países exportadores, teve influência sobre o G20. Hoje, nesse jogo das instituições internacionais, da crise internacional, como é que você vê essa crise das instituições? Olha, numa crise dessa, sempre as instituições ficam tanto quanto perdidas, mas são os momentos que elas são mais requisitadas. É muito difícil fazer uma coordenação, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais, o mundo precisa da atuação dessas grandes entidades. Por exemplo, né, no caso da Europa, talvez até mesmo contra a vontade do Banco Central Europeu, ele vai ter que atuar muito mais do que ele gostaria de atuar. Está comprando dívida soberana, atuou comprando o título dos bancos. Quer dizer, então, a dificuldade de fazer uma coordenação é bastante grande, mas, diante da profundidade da crise, são obrigados a atuar. Né? E o Brasil ainda não tem um peso que nós gostaríamos de ter, mas, em termos... ele evoluiu bastante e eu acho que hoje em dia, né, de uns anos para cá, a posição brasileira é muito mais propositiva e muito mais assertiva. Agora, André, eu te perguntaria, essa posição assertiva brasileira se reflete na burocracia das grandes instituições internacionais, FMI, Banco Mundial e outras mais, ou o país ainda não tem uma estratégia para ampliação, digamos, de quadros nessa área? Não, o Brasil tem desde a eleição do BID, que o Brasil tentou colocar um presidente lá com boas chances, o Brasil, inclusive, quase conseguiu. O Brasil tem tentado influir mais nas instituições. Agora, falta realmente uma articulação maior. O Brasil, por exemplo, na eleição do BID, não teve apoio dos seus países mais amigos. Quer dizer, há uma necessidade do Brasil ser mais incisivo com relação a certos países. O Brasil não pode dar vantagens, por exemplo, a países limítrofes como da Bolívia, Paraguai, sem cobrar algo em troca. E esse algo em troca é apoio nesses momentos. Isso não foi cobrado e nem o Brasil puniu porque não deram apoio. Então o Brasil precisa ser assertivo. Política internacional é uma política também de tomar lá da cá. Não pode ser só bom. Né? O Brasil precisa ser mais, coordenar mais as suas amizades, ter mais apoios, procurar mais apoios nos outros BRICS, né? E isso parece que ainda está um pouco tímido. Agora, se pega os Estados Unidos, aquela dicotomia lá entre os Estados Unidos, aquela posição mais voluntarista, de grande líder mundial, e as organizações multilaterais.
Digamos, o desgaste produzido pela intervenção nas guerras torna os Estados Unidos hoje mais maleável a participar dessas instituições multilaterais? Muito mais. Os Estados Unidos, por exemplo, em relação ao Brasil, tem uma visão muito interessante. Eles acham que a América do Sul é problema do Brasil, não mais deles. A diplomacia americana está muito diferente a partir de 2002, 2003, do que era no século passado. Hoje os Estados Unidos não têm essa inserção na América do Sul como tiveram. Eles consideram que o que acontece na Bolívia, no Paraguai e no Peru é mais um problema do Brasil, e é mesmo. Porque o Brasil tem muito mais investimento hoje no Peru que os Estados Unidos. Então, eles consideram que cabe ao Brasil um papel de potência regional. E o Brasil parece que não captou essa mensagem. Então, eu queria ver, então, com o Damiano, do ponto de vista do BNDES, que hoje é um banco muito maior que as outras, várias instituições globais. Anualmente empresta mais que o Banco Mundial. Mais que o Banco Mundial. Como é que é essa visão estratégica do BNDES em relação à América Latina? Olha, o BNDES apoia, aí eu diria que ela é parecida com uma, vamos dizer, diplomacia de resultados, uma diplomacia econômica, como fazem outros países, né? O BNDES financia grande parte, por exemplo, das exportações de serviços do Brasil, né? Então, quando empresas brasileiras vencem contratos em outros países, de infraestrutura, de construção, grande parte do que é possível considerar como exportação de serviço, ou seja, receitas que vêm para o Brasil, o BNDES financia. Na área de financiamento de exportações propriamente dita também, e nos últimos anos o BNDES entrou inclusive no apoio à internacionalização de empresas brasileiras, né? O que pode haver opiniões específicas sobre esta ou aquela operação, mas é uma estratégia importante, ou seja, um país que quer ter um novo patamar no mundo e o seu crescimento, sucesso econômico, a reação à crise estão levando o Brasil a isso com sucesso, tem que ter também empresas de porte mundial, né? Então, eu vejo, no caso do BNDES, dentro do que é possível alcançar com o BNDES só não pode financiar empresas estrangeiras em outros países, também sairia do seu mérito, né? Mas eu vejo ele ajudando empresas brasileiras a crescer. Vamos pegar esse pragmatismo que você menciona em relação a dois países, Venezuela e Cuba. O Brasil ele ganhou uma projeção econômica nesses dois países também como fornecedor de serviços, de grandes contratos. Ganhou, mas eu diria que como a situação econômica desses países não é boa, na verdade, quase que chama mais atenção do que tem importância de fato. Porque não são grandes investimentos que se consegue fazer, ou grandes exportações, né? São economias relativamente pequenas, né? Cuba ainda menor que a Venezuela, e a Venezuela hoje numa relativa estagnação, assim, um ambiente econômico cada vez mais dependente da empresa de petróleo, a empresa de petróleo produzindo menos. Eu diria que é mais relevante a atuação do Brasil com o restante de América do Sul, até do que com esses dois países que são mais polêmicos politicamente, mas que não têm lá toda essa importância. O que eu acho que teve no caso de Venezuela foi uma ideia de, vamos dizer, de respeito à regra do jogo. Quer dizer, pode não gostar do Chaves, gostar ou não gostar, mas ele ganhou as eleições, né? E tinha observadores internacionais, sabe que a eleição, a contagem pelo menos foi basicamente correta. Tá? Então, dizer, não, se ele ganhou, ele não se pode dar um golpe a quem foi eleito, né? Ana, vamos a mais uma questão dos nossos internautas, telespectadores. Bem, nós temos uma questão da Selma Ferreira, do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte, como que fica o Brasil em meio ao desgaste econômico e político mundial? E ela quer saber o seguinte, a imagem do Brasil mudou, né, na política internacional? Hoje o Brasil ele é mais influente nas decisões mundiais? Olha, eu acho que nos últimos anos o Brasil avançou e muito em relação ao que era, né? Como ela hoje colocou, nós temos ainda que avançar muito, porque certamente nós ocuparemos no futuro não muito distante uma situação de muito mais relevância na América Latina do que nós temos hoje, né? Porque o Brasil, economicamente, é um espaço que tem que ser dominante, muito dominante na América Latina e tomar conta das relações com seus vizinhos. Mas, se nós compararmos com um período não muito distante, né, nós avançamos não só na América Latina,
ampliamos as nossas relações internacionais e a posição brasileira na interação, por exemplo, nos BRICS, que é um avanço importante, mas é ainda pequeno. Queria completar só uma coisa da visão que eu tive de institucional e espaço internacional, né? Eu acho que o Brasil avançou também do ponto de vista institucional, certas posições, mas ele avançou ainda mais em termos de prestígio e influência, que não necessariamente se reflete em ter uma cadeira aqui, 2 cadeiras ali, a vice-presidência desse organismo e tal. Em termos de prestígio e influência, eu diria que o Brasil realmente avançou muito. O Brasil é uma referência frequente na Europa, é uma referência importante na África, é uma referência relevante na Ásia, então e mesmo vamos dizer, no mundo de opinião pública ocidental, o Brasil acho que alcançou um novo espaço de prestígio e de influência, independentemente de ter a cadeira de vice-presidente aqui, o conselho, etc. Né? André, o Brasil ele assumiu liderança quando teve a discussão na OMC, no G20. Como que você vê hoje essa posição? É algo que se mantém ou foram momentos pontuais em que se teve uma proatividade maior? No G20 o Brasil cresceu a sua influência, mas o G20 é um órgão informal, ele não tem secretaria e não tem regras, é simplesmente um conclave. Né? Na OMC o Brasil tentou, talvez mais do que naquele momento tivesse força para conseguir, tentou várias coisas e não conseguiu. Né? Conseguiu um ganho do algodão, no caso do algodão, mas isso foi uma questão mais jurídica do que política. Né? O Brasil tem tentado aumentar, teve uma grande vitória na FAO. Eu acho que isso foi uma vitória importantíssima, porque o Brasil realmente é uma potência agrícola e nada mais natural que seja um brasileiro, e um brasileiro de excelente currículo, que conseguiu essa cadeira. Foi uma articulação muito bem feita e começou há muito tempo atrás. Né? Então o Brasil está tentando conseguir. Agora, precisa graduar bem os relacionamentos. O Brasil precisa, na minha visão específica, o Brasil precisa parcerizar mais com os Estados Unidos, que quer essa parceria, e não atuar contra os Estados Unidos. Geralmente, às vezes, em certos momentos, só para ser contra, perde excelentes oportunidades, como o caso da Unesco. O Brasil tinha um candidato pronto, que era o vice-diretor, era o segundo homem da Unesco, mas como ele era apoiado pelos Estados Unidos, o Brasil não o apoiou, e era brasileiro. Quem era? Era o Marcos Ferreira. E apoiou um egípcio, que era ministro do governo Mubarak, que também não ganhou. Quer dizer, o Brasil apostou no candidato errado e não ganhou nada, só para ter o prazer de ser contra os Estados Unidos. Quer dizer, esse tipo de política não é pragmática. Mas no FMI funcionou, o Brasil apoiou quem ganhou e conseguiu um compromisso. Aí foi uma situação de crise, né? Dizer, foi, mas mesmo assim teve a sucessão, veio por crise, mas não entrou numa linha de quero ser ultra-independente, vou apoiar Porque o candidato mexicano não tinha a mínima chance. Então, a cadeira era da Europa e isso. Então, teve o caso lá do egípcio que aconteceu isso. O do FMI não aconteceu, pelo menos está 1 a 1. Mas no caso do FMI, a chance de não ser um europeu era quase próxima de 0, né? Mas o fato de se o colocou Brasil se colocar e antes de não, pior ainda, o mexicano era mais ortodoxo do que a francesa. O mexicano era mais ortodoxo, tem uma ficha de ortodoxia muito pesada, em todos os sentidos, né? Pesada em todos os sentidos. Agora, essa posição em relação aos Estados Unidos tem mudado na diplomacia? Mudou um pouco com o Patriota. Mudou um pouco. O Patriota tem uma visão um pouco mais centrista, né, nesse caso. Eu acho que mudou, e mudou com a vinda do Shannon também aqui. Por exemplo, o papel do Paulo Nogueira no FMI, ele tem espaço para tentar internamente mudanças de linha ou é mais um papel de esperneio? Olha, por mais que ele lute, eu acho que ele tem um papel mais de esperneio, é muito difícil conseguir grandes mudanças. Agora, dentro desse espernear dele, acho que avançou. Né? Algumas mudanças ele apoiou o lado certo, por exemplo, era impensável em algum tempo atrás se falar em algum tipo de controle de capital, e o FMI aceitou, né? Coisa que ele vinha
óbvio, com certas regras, cheio de parênteses, de aspas, aí, para tentar em circunstâncias muito especiais. Então, ele esperneia muito e não tem o ganho correspondente ao quanto ele esperneou. Mas ele conseguiu alguns avanços que, até então, os outros representantes brasileiros eram muito mais pacatos, vamos chamar assim. Não feliz suscetibilidade. Bom, vamos fazer mais um intervalo e Brasilianas.org volta daqui a pouco. Brasilianas.org está de volta. Estamos discutindo o papel do Brasil no cenário turbulento da economia internacional. No nosso estúdio aqui em São Paulo, recebemos ao vivo o economista e ex-presidente do BNDES, Demian Fioca, o professor da Unicamp, Francisco Lopreato, e o advogado André Araújo. Nesse último bloco, vamos falar um pouquinho da dimensão dos BRICS. O ministro Guido Mantega destacou que o país tem atraído investimento em dólares, o que provoca também a valorização do real. Quanto mais sólida a economia brasileira fica, mais ela tende a atrair investimentos externos e dólares, o que nesse momento é um certo problema. Mas é melhor ter esse problema de excesso de dólares do que o problema que tínhamos no passado de falta de dólares. Com essa apreciação cambial, você acha que é um falso problema esse excesso de dólares, Daniel? Eu não acho que é um falso problema, hoje é um desafio. Agora, o ponto do ministro é muito verdadeiro, ou seja, a gente se lembra, tinha até piada sobre isso, de que quando os Estados Unidos espirravam, o Brasil pegava pneumonia e coisas desse tipo, da nossa dependência de um ambiente internacional de grande oferta de dólares, porque o balanço de pagamento sempre foi um problema para o Brasil, né? E desde a década de 30, várias crises que geraram recessões, inflações, superinflações, crises fiscais, o Brasil sofreu muito com isso. A capacidade do Brasil de passar por uma crise do tamanho da que houve, uma das maiores crises do Ocidente, e ter uma das melhores reações, realmente nos colocou em um mundo novo. Isso era desconhecido, o Brasil sair melhor que os Estados Unidos e a Europa numa crise tão grave, né? Então é verdade. Dito isso, eu acho que assim, ter chegado a 150 bilhões de reservas, 200 bilhões de reservas, junto com o restante dos elementos de credibilidade, de bom andamento da economia, foi valiosíssimo. Nós poderíamos ter afundado numa crise como a Argentina, quando quebrou, 5% de queda de PIB, vários anos de perda de crescimento, desemprego recorde, etc., e saímos muito bem. Dito isso, que foi um ótimo seguro contra a crise, hoje esse excesso de dólares é um desafio, né? O próprio ministro outro dia disse, não, a inflação não acho que vai sair do controle, não perco uma hora de sono. O que me tira o sono é o câmbio. O ministro sabe dessa preocupação, o governo vem tomando medidas, mas hoje, de fato, há um excesso, como você disse. Lopreato, o Celso Furtado sempre, o sonho dele era quando o Brasil conseguisse ter uma musculatura tal que o deixasse livre dessas influências totais, assim, do mercado externo, como ocorreu em outros momentos. O Brasil está nessa situação que o Demian está dizendo, mas a política econômica ela está se aproveitando dessa questão em relação à questão da industrialização, e daí entra o câmbio e juros efetivamente. Olha, eu acho que são os juros e o câmbio, são, como o Demian colocou, são desafios. Não é simples, dentro da regra do jogo, né, sem fazer um controle cambial, segurar o câmbio. Então é um desafio. Tomou medidas acertadas, mas eu acho que poderia ser talvez mais ousado, principalmente, como eu tinha já colocado antes, a questão dos juros é fundamental e a questão do câmbio, apesar de alguns passos importantes, continua sendo um grande problema porque nós estamos afetando muito a nossa indústria, que tardou em ter alguns benefícios, algum cuidado maior, que precisa, foi feito alguma coisa, mas precisa avançar mais e tomar cuidado, que nós estamos com um déficit em transações correntes da ordem de 2 e 2,3 mais ou menos, que na atual conjuntura não é um problema
fundamental, não vai provocar uma crise como em outros momentos. Mas a deterioração foi muito rápida, né? Parou ano passado, mas foi muito rápido num determinado momento e é preocupante, porque isso afeta muito o setor crucial da economia, que é a indústria. André, o seu último livro talvez é o mais amplo tratado que eu já vi sobre como que foi montada a ideologia do mercado desde os anos 40 até agora, o poder político dessa ideologia para influenciar políticas econômicas, bancos centrais. Como que você vê hoje, depois dessa crise, depois de todo o processo da crise dos bancos, as dúvidas sobre as agências de risco, como que você vê hoje esse poder ideológico, digamos, do mercado? O poder do mercado é o poder que o Estado dá a ele, né? Quer dizer, o Estado tem, nitidamente, em alguns, não em todos os países, né? Alguns países, como o Brasil, tem medo do mercado. Você captar a opinião do mercado através do boletim Focus, para a partir dessas opiniões você atuar, quer dizer, em vez do Banco Central liderar, ele é liderado pelo mercado, isso é um processo político, né? Quer dizer, um certo momento da nossa vida, esse processo tem que ser rompido. E o que falou muito bem o Losardo, a questão da indústria é fundamental. Daqui a pouco não vai ter emprego para os jovens, já não está tendo, para os jovens. Então, para resolver esse impasse, é preciso enfrentar o mercado, né? Como é que vai enfrentar o mercado? Ou controle de câmbio, ou algum tipo de ação vai ter que ter um trade-off entre juros, inflação, juros e câmbio, né? Não pode manter tudo igual, né? Eu acho interessante a observação que está acontecendo na Argentina. A Argentina está aceitando mais inflação, a inflação lá está em torno real, está em torno de 25%. A economia está crescendo 8% e o emprego está melhor que aqui, em termos de proporção das pessoas desempregadas, né? Quer dizer, é uma questão, é claro que é bizarro, mas é uma troca, está sendo feito troca. Quer dizer, você consegue lá manter a economia mais aquecida, com 8% de crescimento, juros baixos, lá tem juros mais baixos que aqui, com tolerando a inflação, quer dizer, está se fazendo trocas, né? Agora, eu acho que manter a inflação nesse 5%, 6%, juro alto, a longo prazo é suicídio da indústria, vai acabar a indústria do Brasil. Eu tenho um ponto sobre isso. Eu sou mais otimista. Em que sentido? Eu lembro quando, não sei se é uma anedota, o quão precisa é, mas que quando o Keynes disse ao Roosevelt que não, ele podia gastar, isso ajudar a sair da crise, a primeira reação do Roosevelt foi dizer, não é possível, é bom demais para ser verdade. Porque está precisando gastar, precisando fazer políticas sociais e ainda por cima tirar os Estados Unidos da Grande Depressão, né? Eu acho que hoje nós temos condições de ter inflação estável, inflação baixa, controlada e juros mais baixos. Então, nós não temos que ir para um trade-off como o da Argentina. Por que nós não fazemos? Isso que é a questão. Tem uma discussão longa entre economistas, mas em certo sentido eu acho que vem uma inércia, em certo sentido é a questão de aproveitar janelas para reduzir e testar juros mais baixos, não exagerar nos momentos de subida, e eu vejo sinais positivos disso. Ou seja, no começo do ano, alguns economistas, alguns deles até muito ideológicos, dizem, não, o Banco Central tem que subir os juros mais fortemente, mais rapidamente, se não subir vai desmoralizar a credibilidade do Banco Central, a inflação vai disparar. O Banco Central não fez isso, a inflação não disparou. O Banco Central começou a usar instrumentos macroprudenciais, ou seja, controles sobre a velocidade de expansão do crédito, sobre os bancos, que ajuda, de fato, o sistema bancário a ser mais conservador e também a conter um pouco os excessos da economia. Vamos pegar um ponto, até que você escreveu recentemente, que o Luperto lembrou, essa questão da estrutura da dívida pública. E por que não se fazem mudanças que vêm sendo requeridas há tanto tempo? Eu vou te dizer, eu não sei se eu tenho um viés otimista, mas eu acho que é possível fazer isso gradualmente e acho até que essa crise coloca uma oportunidade, né? Por exemplo, essa questão da Selic, tem muito ativo, dívida pública, investidor, né? Todo mundo tem um fundo DI, que no fundo é em juros do overnight, e juros muito altos. Eu acho que, como nós temos a chance de ter juros mais baixos, juros de overnight mais baixos, isso permite também, aos poucos, a criação de produtos e investimentos em que o investidor final alongue e passe a ter juros de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, e, portanto, os bancos também tenham produtos assim e, portanto, a dívida pública também possa sair da Selic. Por que eu acho que a dificuldade de fazer isso hoje? Porque o mercado já aceita juros mais baixos quando ele
a prazos de até 20 anos, diz que o juro real é 6. E o juro real de um dia também é 6. Aí é difícil você alongar, é difícil você fazer o investidor final querer ir para o juro longo. Se os juros da Selic caem a R$3, por exemplo, inflação mais 3, ainda é muitos juros olhando internacionalmente, e o juro, mesmo que o juro longo quase não caia, eu acredito que é possível ir fazendo a transição e a gente sair dessa armadilha de ficar nos juros da Selic, que, como falou, é verdade, ou seja, injeta recurso na economia em parte quando o juro sobe, e transitar para uma estrutura de juros, que o juro mais de um dia é muito baixo, e juros mais longos, se você quer, você dá menos liquidez, você recebe mais juros, ficando com o dinheiro investido mais tempo. Eu acho que é um momento que a gente pode conseguir isso. Ana, mais uma questão. A gente tem uma questão do Matheus Rosa, de Brasília. Ele diz o seguinte: o Brasil tem juros altos, câmbio valorizado, mais distribuição de renda e exporta produtos de pouco valor agregado. Então, quais as vantagens que o Brasil tem em relação a outros países emergentes? Olha, as vantagens que o Brasil tem, nós temos um enorme mercado, estamos numa situação de balanço de pagamentos com um volume de reservas bastante grande e com capacidade de melhorar nesse sentido. Então, nós temos capacidade hoje de passar por uma crise sem, não digo imune, mas sem sofrer os tropeços que em outros momentos tivemos. Eu acho que isso é uma vantagem que outros também têm, mas... A gente tem 1 minuto e meio para o final, eu quero em 30 segundos que respondam perguntas simples. Por que o Brasil não consegue crescer nos níveis de crescimento de outros BRICS, que nem Índia e China? Bom, eu diria o seguinte, o Brasil elevou significativamente o seu nível de crescimento médio. O Brasil, por 20 anos, crescia 2,5%, hoje cresce a 4, 5. Então, acho que ele elevou muito e, portanto, a mensagem de crescimento que eu vejo é de otimismo. Estamos muito melhor. Se é para citar um fator, eu acho que o grande fator é a questão da taxa de juros. E, para isso, eu sou otimista, como ele, mas um pouco diferente no sentido de acho que nós precisamos fazer algumas mexidas institucionais. Porque alongar a dívida pública só com a base das condições que estão postas para o mercado, a gente não vai conseguir isso. André? Eu acho que o Brasil, a Índia, por exemplo, ela partiu de uma base bem inferior ao Brasil para crescer mais. Né? Quer dizer, a Índia era um país muito mais pobre que o Brasil há 50 anos, então ela vem de um piso mais baixo. Né? E a China, mesma coisa. A Rússia mudou o sistema político de cabeça para baixo. Então, são situações distintas. Agora, o Brasil tem gargalos de infraestrutura talvez piores que os outros países. Bom, o Brasileiros.org termina aqui. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados, o economista e ex-presidente do BNDES, Demian Fioca, o professor da Unicamp, o Francisco Lopreato, e o advogado e historiador econômico, André Araújo. Você que nos assiste, participe no site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.